dessa história toda foi esse um ano, né, e tal, de muita teimosia, de não se render, de não renunciar, de não negar-se a si mesmo. Essa teimosia que a gente carrega dentro da gente, Caio, ela é cultural ou ela é uma coisa que já está na gente, ou é tudo misturado? Ela é instintual, meu irmão, como eu falei hoje. É o pecado que habita em mim. É o pecado que habita em mim. Fica isso cimentado. Está lá dentro da tua natureza, como Paulo diz, nós pecamos à semelhança do pecado de Adão, e não somente a semelhança do pecado de Adão, mas a semelhança de nós mesmos. Então não dá para dizer, não, foi só uma herança. Não é só uma herança, é uma natureza que está presente em mim. Não é só uma herança. É. Então, claro que existem os aspectos culturais, mas eles são muito superficiais. Quando você é educado numa cultura ruim, a tendência é que você piore. Quando você é educado numa cultura boa, a tendência é que você melhore. Mas nenhuma das duas coisas fazem você se tornar a pessoa que você tem que ser em Deus, em Cristo. Nenhuma. São vernizes, mas não são muito mais do que isso. Então, se você ensina boas coisas a alguém, e se você ensina desde criança, isso é um valor da sua família. Ok. Tipo, perdoar é um valor familiar. Ok. Como eu tentei fazer na minha família. Eu não queria um filho formado em nada, mestre em nada, doutor em nada, que não aprendesse a perdoar. Porque essas outras coisas todas passam. Sim. Mas perdão dura para sempre. É um espírito eterno. É uma cultura do céu no indivíduo. A cultura do céu. É uma cultura do céu contra o instinto animal. Do predador. Massa. Você ensina a generosidade, você ensina a solidariedade, você ensina a fidelidade na amizade, você ensina a discrição. Você ensina essas coisas boas para eu não multiplicar para sempre. A tendência, não é nenhuma garantia de 100%, mas a tendência, a propensão é que você esteja criando alguém na direção de um bom pendor. Por outro lado, se a criança cresce no meio de ódios, de raivas, de amarguras, de vingança, de orgulhos, de complexidade, de complexo de inferioridade ou coisa assim, ela tende a botar o pior daquilo para fora, que é orgulho, raiva, amargura, insegurança, conflito. E, enfim, é a tendência. Mas não é só isso. Isso é o verniz periférico da educação. Existe algo dentro de nós muito mais profundo do que o condicionamento exterior pode explicar. Porque você vê o oposto também. Você vê aquele cara criado no pior dos mundos e que vira um ser humano divino. Sai um diamante. E você vê outros criados no melhor dos lares que se torna um diabo. Sim, cara. Na Terra. É um negócio muito louco. Mas existe uma estatística de propensão na direção do bem ou do mal, de acordo com a cultura e com a educação. Sim. E aí? Falar do comportamento a revelias, assim, a revelia é o que a gente faz sem querer. Mas antes... Foi o que o Paulo falou, não é? Já não sou eu quem quero. Mas o pecado que habita em mim, ele introduziu o tema da revelia. Isso. Mas assim, antes disso, tem essa questão do pecado que habita em mim, que você, na hora do Romano 7, você associou ao inconsciente, que tem aquela teoria estrutural do Freud lá, e de ego, superego, né? Que é o que ele criou lá, né? De acordo com o pensamento dele. Você acha que existe uma relação, Caio, entre essa teoria estrutural ou a teoria topográfica, né, que é do inconsciente, pré-consciente, consciente do Freud com Romano 7? Você acha que Paulo, inconscientemente, ele sacou o inconsciente de Freud 2000 anos antes? Eu acho que Paulo conscientemente sacou a natureza humana a partir dele mesmo. E acho que Freud já é, 2000 anos depois, um aprendiz.
Você acha que Paulo não leu Romanos 7? Ou, desculpa, Sim. Freud não leu Romanos 7? Mesmo ele sendo judeu, deve ter lido. Não, é uma questão de obrigação cultural. Sim. Ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, ler Paulo. Ninguém que queira ser um bom psicólogo pode ser sem ler Romanos e sem ler os Evangelhos. Não dá. Eu já passo a considerar um ignorante de saída. Eu sei. Se o cara disser que é um psicanalista ou um psicólogo e não souber nada disso. Eu conheço que não leu. É. Olha pra você. É. Não dá. Então, é um tolo. Não. É como, por exemplo, um cara que estuda psicanálise, psicologia, nunca leu os livros de Kierkegaard, que trata da filosofia que ele trata, chamando-a de psicologia. Muito antes de Freud. Então, o mundo está cheio de sacações. Agora, nesse nível. Agora, o que Paulo teve foi uma profunda revelação como poucos, porque pouca gente foi tão culpada quanto Paulo. Carregou uma angústia neurótica de culpa quanto ele. Claro. Depois carregou uma culpa funcional como torturador do DOPS, do AI-5 de Jerusalém. Sim, cara. Torturador, obrigava a blasfemar, até matou. Cara, quantas Imagina nas costas ele não tem. o que esse cara não carregava dentro dele. É. E por outro lado, ele tinha bons amigos. A história diz que Barnabé era primo dele, João Marcos era primo de Barnabé. Ele tinha relações com gente que se converteu, que ele diz, pessoas que estavam em Cristo antes de mim. Enquanto ele tentava oprimir, matar, torturar cristãos, ele tinha parentes e amigos que estavam entre esses que ele queria destruir. Tinham conhecido Jesus antes dele, enquanto ele resfolegava a morte, como ele diz. Ele tinha parente na lista dele. Ele tinha gente na lista negra. E ele carregava uma angústia culposa extraordinária. Então ele teve um laboratório existencial e psicológico dentro dele mesmo incomparável. Romanos 7 diz muito de Paulo. De Paulo, desse tempo. É o que ele fala, tempo. Né? Como vou me livrar desse tipo e dessa angústia que ele viveu durante muitos anos antes de conhecer a pacificação no Evangelho. Então, a sua pergunta era mesmo? Até que ponto Paulo também não sacou a mesma de Freud no seu tempo? Não foi a mesma de Freud. O id de Freud é o que Paulo chama de o pecado que habita em mim. Você falou... É o pecado que reside em mim. É o inconsciente. E sim. É essa coisa amoral que explode dentro da gente. Veja, 2000 anos depois, Freud colocou o nome disso de id. Mas não foi a lugar nenhum. Id. O consciente, ele chama de a lei de Cristo da minha mente. Ele chama o processo lúcido de escolhas e a certeza de que o bem era bem e o mal era mal, ele chama de a minha mente. Minha mente. É. Agora, o superego é a lei. Superego é a lei. É a lei. Caraca. Chupa. É a lei. E é o que vem de fora. É a lei. É o acordo coletivo. É a lei, é o superego. É a lei. Agora, desculpa, eu li Freud pra caramba e muita coisa, mas eu já li achando tudo resolvido. Mas né? Já estava tudo resolvido. E mais do que resolvido. Porque no Evangelho você vai para além do que Freud consegue concluir. Porque em Freud não tem ninguém para te dizer, já não há, pois, nenhuma condenação. E quem é que vai perdoar? Quem é que vai perdoar o teu pecado? Que você tá contando. Esse é que é o pulo eterno do gato. É o pulaço do gato. É isso mesmo. Mas e aí? Não. Freud, então, fica bonitinho. Fica fofo, mas não entrega. Não, é um bom rapaz. É fofo. Agora tá na moda. Com alguns ciúmes, alguns desmaios, alguns xixis involuntários. Isso.
Não podia ver Jung que ficava trêmulo e desesperado, ciumento, desmaiava. Nervoso. Nervoso. É o que você falou ontem do traíra, como é que chama? Querido traíra. Meu querido traíra. Era o traíra dele. Vamos lá, comportamentos à revelia. Que a gente faz sem querer. Fiz uma listinha aqui. Você fez? De coisas de psíquicas, né? Depois tem diagnósticos clínicos. Vamos ver, né? Enquanto eu estava pregando, ele estava aqui escrevendo um tratado. Pesada a parada. Mas e aí? Por exemplo, a incontrolabilidade, estou em dificuldade para essa palavra, a incontrolabilidade do assédio sexual, né? Essa pulsão de ficar pegando as pessoas. Não, tem o assédio que é totalmente deliberado e controlado. Paradão, assim. E tem aqueles casos de assédio incontrolável. Sim. A maioria esmagadora é controlável e a prática dele é sacanagem. Safadeza total. Safadeza, canalice, é chauvinismo, É ridiculismo. é poder, é opressão, é objetização, é perversidade praticada sobre, no caso, a mulher, quando você acha que tem ascendência de alguma forma de poder sobre ela. Existem alguns casos também de mulheres que assediam homens. Sim. E não é tão frequente assim, mas está aumentando. As mulheres, algumas estão ficando poderosas e às vezes eu já tenho ouvido histórias de mulheres que dizem, ou dá pra mim ou eu te mando embora. Teve um amigo meu que foi assaltado, foi estuprado por 2 mulheres, chegou em casa desesperado. Né? Já marcou mais 4 assaltos pro mês que vem, pegou contato das meninas. Baixou. Lá no Carrefour, deu contato pra gente. Eu não vou não, porque Adriano... Ai. Esse teu amigo anda com 4 caixas de que no bolso? O quê? Como é o nome da azulzinha lá do... Viagras. 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 Ele anda com 4 caixas. Por Viagras das dúvidas. Das dúvidas, ele anda. E se porventura ele foi estuprado, ele não nega fogo. Não, tranquilo. Isso. Já marcou com a pessoa, pegou contato. Mas então, voltando aqui, a maioria dos assédios são deliberados. Sim. Mas eu conheço situações de assédios involuntários, de promptings. Isso acontece, na maioria das vezes, com pessoas de mais idade. Vem junto com a senilidade não manifesta plenamente. Na maioria das vezes. Senilidade. Não manifesta plenamente. Ou seja, você conversa com a pessoa, ela está toda funcional. Entendi. Mas algum elemento da censura diminuiu. Entendi. E eu já vi isso acontecer algumas vezes. E como é comum, por exemplo, entre pessoas com Alzheimer. Que às vezes é um caso extremo já o Alzheimer. Aí confunde uma pessoa da família com uma mulher gostosa que ele queria pegar. Aí fica querendo pegar a pessoa da família, ou qualquer coisa do gênero. Desejo antigo? Um desejo antigo? Ou recente, só que o indivíduo perdeu a lucidez e ficou com aquela pulsão feminina. Sei. E chega alguém, ele já sem capacidade de discernimento, confunde e quer. Sim. Mas são casos extremos. Eu estou falando daqueles que não são tão extremos, por exemplo. Mais de uma vez eu fui chamado para ajudar pessoas nessa situação, pessoas dignas, que viveram vidas digníssimas e que agora, depois de 60, 65, quando eu digo agora é há muitos anos atrás, porque hoje em dia um cara com 65 anos ainda está meio inteiro. Tem muito mais, os processos anti-aging facilitam muito mais a manutenção da lucidez, da saúde mental e tudo mais. Demorando. Mas há 40 anos atrás, um cara de 60 anos estava velho. Estava com 90, né? Tipo. E se alimentavam diferentes. Então eu encontrei alguns casos assim. E eu era pastor jovem e fui chamado para ajudar. E em alguns desses casos eu entrei como Sem e Jafé, aqueles 2 filhos de Noé, que viram o pai com a bunda para fora e empinada para cima. Sei, cara. E o outro irmão cão, agindo igual um cão, gargalhando da nudez do pai. E eu entrei de costas para cobrir.
algumas vezes, e pela misericórdia de Deus, conseguimos cobrir. Aí eu fui e chamei, por exemplo, num desses casos, que era de uma pessoa com bastante influência, eu chamei todas as mulheres envolvidas, que dava mais de 20. Meu Deus, Caião. Cada menina linda, linda. É mesmo. Chamei e falei, olha, aconteceu isso com você, mas você sabe que ele é um homem santo de Deus. Podia ter acontecido com teu pai, podia ter acontecido com qualquer um, a fragilidade. Ele não viveu como um perverso, ele viveu como um santo. Então, nós estamos aqui para cobrir essa fragilidade. E fiz isso com todas, e todas obedeceram. Você falou com uma por uma. Fiquei uns 15 dias. Só com essa missão. Conversando horas com cada uma delas, explicando. Tinha algumas mais revoltadas. Houve umas 2 ou 3 que procuraram alguns líderes da igreja para falar. Aí eu chamei logo os caras e falei, ó, não é nada disso. Ele só está com uma deficiência, tal. Sei. E chamei a ele com toda a reverência de filho. Com o meu coração assim, ajoelhado. Eu falei, ó, está acontecendo isso, e eu não vou deixar você se prejudicar de jeito nenhum. Eu estou aqui para impedir. Tinha uma que não se segurava, que toda vez que o via, ficava rodando em volta, ela queria. Casada, eu peguei ela feio. Teve uma que gostou, né? Ela me aborrece até o dia de hoje. Que isso, cara? Eu encontrei com ela uma vez na rua, depois que eu já estava divorciado, e que ela achou que eu já não era mais um homem ilibado, de autoridade, como antes, e ela me fez ofensas no meio da rua. Olha isso, cara. Eu não falei nada, falei, Deus te abençoe e vai em paz, minha filha. Eu sei por que você tem toda essa raiva de mim. Então que venha sobre mim o Espírito da glória de Deus, vá. E ela foi e eu fui. Então, essas coisas acontecem, mas a maioria dos assédios são lúcidos. Acontece o assédio também involuntário, especialmente já nesse período mais avançado da idade. Normalmente. Você tem algumas pessoas mais jovens, mas essa precisa de medicação imediatamente. Mas só, desculpa, ele parou? Parou. Depois que você... Viveu a vidinha dele até o final, sem nada. Encerrou o caso. Tranquilo. Okay. E em paz. Mas e aí? Aí tem outros comportamentos, né? A ira, por exemplo. A agressividade, ela entra no pacote. Em certas pessoas existe essa ira involuntária. Isso. Mas em certas. Tem outras pessoas que praticamente decidem a sua ira. Que tem essa vontade de se irar. Que carregam dentro de si a ira como direito. Isso é outra história. E tem a ideologia da ira. Da ira, da perversidade, da raiva. E você sabe que se você começa a praticar uma coisa, você se condiciona e ela se instala. Sim, se instala. Você é o famoso iracundo. Quem é o iracundo do livro de Provérbios, da Bíblia? É esse cara que existe em estado irado. E existem as iras à revelia. Que é aquele cara que não gosta da ira, que abomina a ira, mas que tem alguns pontos de sensibilidade que às vezes nem ele detecta. Quando são tocados, ele explode. Gatilhos. E aí isso ele só vê depois, e já foi. Quando foi, já. E o estrago está feito. E aí? A agressividade também entra nessa. Vícios, Caio. Agressividade também você treina, né? Tem gente que foi totalmente destreinada em relação à agressividade e gente que foi exacerbada, como eu li aqui em Eclesiastes, foi exageradamente treinada para agressividade ou para uma perversidade ou para reações fortes. E a saúde é você ter uma dose de agressividade saudável e ter a agressividade sob controle, porque não ter agressividade é muito ruim. Não ter nenhuma capacidade de se irar é muito ruim.
Por isso é que Paulo diz, irai-vos e não pequeis. Ele não desconsidera isso. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira ruim é que você deita em cima dela, se amargura nela, vai passando dia, semana, fazendo aquilo crescer, aquela ira. E toda vez que pensa, já pensa com aquele direito de se zangar, porque aquela pessoa só merece aquilo. E se você cresce num lar assim, num ambiente familiar assim, e é estimulado nisso, você se torna um indivíduo com um potencial de violência homicida enorme. Se mistura com bebida alcoólica, com outro tipo de drogas e alteradores de consciência, ou se é um idiota que aprende luta marcial e fica se sentindo o rei da cocada preta, aí ele junta a capacidade que ele tem de praticar aquilo com a ira que ele chocou dentro dele durante tanto tempo. Por outro lado, ira nenhuma é um horror. É um horror, é um sujeito sem anticorpos, sem capacidade reativa. Você veja em Jesus, que é o Filho do Homem, é a evolução máxima do homem. É o homo ômega, é Jesus. Sim. A ira está presente. A ira se diz, irou-se. Mas você não vê um descontrole. Naquele episódio lá do templo, quando ele jogou e derrubou as mesas dos cambistas, ele não está virado. Ele foi... quê, no dia anterior se diz que ele foi lá, observou tudo o que faziam e passou a noite fazendo um azorrague. Então ele foi lá de caso pensado. E não foi para espancar pessoas, porque não tem uma única acusação de que alguém saiu machucado. Ele só virou mesas, soltou passarinhos e libertou animais. E virou o dinheiro no chão e disse, vós transformastes a casa do meu pai num covil de salteadores. Então, os apóstolos é que interpretando aquele ato dizem, pois está escrito, a ira do meu pai me consumirá. Mas não é uma ira como a gente concebe a ira, de que sai perdendo o controle. Ao contrário, estava tudo controlado, tudo feito, teve uma artesanalidade. Ninguém nem sabia o que estava acontecendo, ele ali fazendo um azorrague. No dia seguinte fez a cena e pronto. Raiva de ninguém. Agora, agressividade presente. Sim. E existência sem nenhuma agressividade é como uma existência sem espinha dorsal. Ela não te segura em pé na existência. Mas e aí? Aí tem mais dois aqui. Depois tem um por final, nós vamos fechar com o outro. Vícios, que eu coloquei drogas, alcoolismo e tecnologia. Né? Isso aqui é um vício. Que é um comportamento da revelia também. E tem a gula, que também é um vício. A pessoa come demais, vamos botar lá dentro. Isso é uma coisa que parte do... A gula só é a revelia quando ela é uma doença de natureza hormonal. Aí tem gente que nasce sem conseguir parar de comer. Então você acha que a gula é uma safadeza também? Não necessariamente. Todas elas são. Algumas gulas são fruto da luxúria. Opa! Daquela avidez incontrolável que hoje em dia já não está nem na moda. Mas no passado... dava status ser gordo, você sabia? Ser gordo? Gordo. Homens ricos, poderosos, que eram vistos acima da média social, eram praticamente todos gordos. Os barões, né? Todos. Esses caras, durante milênios. Eu, por exemplo, ainda nasci numa época em que se elogiavam os gordinhos. E se falava mal dos magros. Coitado desse menino, tá tão magro, era só costela. Tá doente. Eu era magro pra caramba. Então eu ouvi muito isso. E elogio aos gordinhos e não sei o que. Hoje em dia é o oposto, mas durante muito tempo foi o contrário. Como você tá lindo, gordo. A bisavó. Benza a Deus. Benza a Deus. Então, mas não dá para classificar assim a gula. Ela tem elementos de distúrbio, e ela tem elementos de luxúria ávida,
Mas ela, com o tempo, na nossa geração, a gula foi se transformando em insaciabilidade de desejos. Ela foi virando cada vez mais luxúria e excesso. Então, não dá mais para você pensar na gula como no passado, como entre os romanos, por exemplo. Quando Paulo falou isso, da gula, ele estava pensando nos romanos. Em toda grande casa ou palácio romano tinha o vomitório. Vomitório. Aí o cara comia. Aí ele ia vomitar. Quando não tinha mais espaço, ele ia lá no vomitório, tudo, e voltava e comia. E havia lugares onde a quantidade de vezes que você vomitasse e fizesse nova ingestão, mais sinal de prosperidade e de saúde e de aproveitamento do banquete era o que pairava sobre você. E era isso que Paulo estava fazendo referência, essa coisa onde não tem nada a ver com alimento, tem a ver com a idolatria do processo. Sei. Mas nos nossos dias a glutonaria se transformou em insaciabilidade de desejos, do hedonismo ou de qualquer outra coisa. Até mesmo a overdose entra na categoria da glutonaria química. É que está no vício aqui, drogas, alcoolismo. Né? Como também tem gente que nasce com propensão a determinados usos de drogas. Outros são induzidos pela prática. Outros chegam lá pela angústia. A grande quantidade de pessoas chegam às drogas por angústia, buscando anestésico. Buscando diminuição de aflição existencial ou de perturbação no ser ou na vida. Há aqueles, no entanto, que parece que já nasceram com tendências. Algumas vezes são heranças familiares, outras vezes não. Eu tive amigos que muito cedinho já tinham fissura em droga. E não era o pai nem era a mãe. Era o tal do cheirinho de ololó. Já ouviu falar disso? Então, eu tive amigos quando eu cheguei no Rio, já ouvi falar, com 10, 11 anos de idade, que o garotado era cheirinho de ololó. Sim. Eu, por exemplo, não tinha nem ideia do que era, mas quando eu cheirei a primeira vez com 11, 12 anos, eu adorei. Aí encontrei a fome com a vontade de comer. Você foi forte na loló, cara? Eu era forte no que aparecia, no que apresentavam. Clínica geral. Eu não andava comprando. Mucimidão você ia, mas né? Eu tinha amigos de manhã, de tarde, de noite me oferecendo tudo. Como diziam que eu era uma boa companhia e atraía companhias femininas, então um cara com esse currículo aí chegava bem. Recebe drogas de todos os lados. Exatamente. Mas nem sempre é um mecanismo à revelia. Na maioria das vezes, quando ele se torna revelia, é porque ele começou como indução, aí chega a hora em que o cara não consegue mais parar. No segundo momento que ele já vai é um segundo momento. No segundo momento. É como o álcool. Posteriori, né? O álcool também. Também, mesma coisa, mesmo processo, com muitas categorias diferentes de usuários. Mas e aí? Aí eu peguei 3 comportamentos à revelia aqui, que hoje em dia são muito mencionados pela mídia geral, e estão aí presentes na sociedade, que é o toque, o transtorno bipolar e a depressão. Depressão é um mal, né? Que assola. Hoje eu estava vendo coisas sobre depressão. É triste demais. Também não dá para caracterizar e categorizar com uma linha só, com um parâmetro só. Existe um espectro de uma variedade, um degradê enorme. Então, tanto existem situações de toque que se instalam muito cedo na vida de pessoas. Eu, por exemplo, tinha uma tendência enorme para o toque. Eu fiquei gago com 7 anos. Um gago traumatizado com o que estava acontecendo com meu pai, com a minha mãe, separação, divórcio, isso e aquilo. Não tinha divórcio, só tinha desquite, separação. Desquite. E aí, mas havia outras coisas em mim que, especialmente a minha avó materna, dizia que eu era compulsivo. Ela dizia, o Caio Fábio qual era a expressão que ela usava? É de cegueira.
É de cegueira? É de cegueira. Era o compulsivo dela. Era. De cegueira. É de cegueira. Ah, legal. Ele embarca nas cegueiras. Aí eu não conseguia parar, eu ia. Aí quando eu cheguei, por exemplo, aos 9 para 10 anos, eu comecei a ter muitos tiques nervosos. Não conseguia parar o braço, ele rodava, eu era esse. Eu apertava os olhos até não conseguir mais. Parecia que se eu não colasse os olhos um no outro, eu não conseguia mais abrir. Que coisa, hein, cara? Desespero. Isso durou algum tempo. Eu tive vários tiques desse tipo, com um potencial de virar o famoso transtorno obsessivo compulsivo enorme. Na realidade, eu sofri de transtornos obsessivos compulsivos em várias áreas da vida até me converter. O milagre foi que o evangelho entrou em mim e fez pum! Fez uma limpeza. Acabou do dia para a noite. Foi uma loucura. E o jejum e a oração foram a terapia. A leitura do evangelho foi o desenvolvimento da cura. Jesus foi o meu terapeuta. E continua sendo. Amém, cara. E aí? Porque ele tira o pecado. Tira o pecado. Né? Ele perdoa e tira a tua condenação. Ele tira hoje. Suspende a tua angústia. Segue. E vai. Toma teu leite e anda. Ele tira. Hoje tirou ontem. E vai tirar amanhã. Quando você crê nisso, vem uma paz para o coração extraordinária. Ele tira. Acabou. Acabou. Tem muitas coisas assim. Mas foi lindo. E sofrimentos que pessoas carregam, muitas vezes por causa desses transtornos e dessas promptnesses, dessas subtezas que acontecem. Quer dizer, eu me lembro quando eu morava na Califórnia, foi a primeira vez que como é o nome dela? Iona, a atriz, bem novinha, uma excelente atriz, Iona Ryder. É esse eu sei o nome quem dela? Mas eu não tô lembrando. Foi a primeira vez que ela foi presa, eu morava lá, naquele período. E eu olhei para aquela menina tão bonita, tão legal, uma atriz linda. E os telejornais à noite bombardeando, porque ela tinha apanhado uma besteira, era tudo bobagem, calcinha, chocolate, ela podia comprar a loja, mas não conseguia não meter a mão numa bagulhada daquela. Pois é. Aí, velhos, idosos também. Eu tenho alguns casos de pessoas amigas que à medida em que foram chegando aos 50, 55, ficaram cleptomaníacos. E você sabe que essa é uma coisa que dá muito mais em mulher do que em homem. Você quase não tem um registro disso em homens. Você tem mais em meninas, adolescentes e em mulheres de uma certa idade para frente. Eu te falei de uma cantora famosa, eu tava na Band, eu contei esse papo de já. Ela foi fazer um show em Brasília e tal, e foi no jornal lá para poder divulgar. Só que eu dar espaço para ela, igual todas as emissoras dão. Quando ela foi embora, ela levou 2 microfones sem fio. Você veja, foram buscar no hotel, pô. O nosso irmão Henry Sobel, o Rabino, ele até morreu. Faleceu semana retrasada. Nós tivemos uma certa proximidade, eu não vou dizer amizade, porque eu nunca fui na casa dele, nunca veio na minha. Mas vocês tiveram algum contato? Algum não, até bastante. Tá. Por causa de direitos humanos, defesa de determinadas causas. Fizemos alguns casamentos juntos, de judeus amigos meus, que diziam a ele: o senhor se importa se eu convidar o reverendo Caio para também vir fazer a solenidade? A gente fez umas 3, eu acho, em São Paulo. Com toda a liturgia judaica, debaixo da tenda, e ele muito afável comigo. Toda vez que me encontrava, ele pedia para me dar uma bênção, e depois pedia para eu abençoá-lo. Ganhamos um prêmio de direitos humanos juntos, aí por 93, mais ou menos. Pois bem, a vida dele foi destruída por aquela história de não aguentar ver uma gravata numa loja e pegar. Não é uma loucura? Muito doido, cara. Um cara com aquela lucidez, com aquela sobriedade, mas você veja como até hoje... Não precisa. Esse é um fenômeno que não está definido em nenhuma psicologia ou psicanálise.
Não está. E já houve estudos de todos os tipos, mas até hoje não se chegou a uma conclusão. Não tem nada. Eu tenho algumas suspeições. Sim. Algumas suspeições a respeito. E por ser muito em mulher, mais do que em homem, a minha suspeição é de que isso tem a ver com algum tipo de repressão não identificada na personalidade da pessoa, nem por ela própria. E que se manifesta simbolicamente. É aquela necessidade de uma transgressão simbólica. Simbólica? É, porque não é importante, não é caro, não é nada. Ela não necessariamente precisa. Não, você não vê, não existe isso com nada grandioso. São bobagens. É. E que tem a ver com gente que não tem coragem de fazer grandes bobagens, que tem provavelmente uma condição ética bem estabelecida, mas que sofreu algum tipo de repressão ou escondeu algum tipo de situação que não era horrível, mas para ela era. E ficou introjetado ali dentro. E aquilo a pessoa nunca praticaria. Então, para de vez em quando ter a sensação da transgressão que ela não praticaria, a pessoa vai lá e se aposta de algo assim. E no imediato dá uma sensação de satisfação. Logo depois vem carregado de profundo arrependimento e agonia. Tem gente que até devolve. Não se importa em devolver. Tem gente que até devolve, tem outros que têm vergonha de devolver. Mas escondem. Não querem nem ver. Escondem para sempre. Não usam aquilo. Não usam, não é necessário. É aquele, o ato, é aquele ato a viagem está aqui, ó. Que só pode corresponder a algo anterior. E já tentaram tratar isso com remédio, com isso, com aquilo, mas não funciona. Com música do Eric Clapton, já tentaram de tudo. Você trata isso como o Evangelho trata isso, com confrontação na verdade. E com perdão. Porque enquanto o cara não se sabe perdoado, ele fica reincorrendo na prática. Tem que haver essa intervenção do já agora não há nenhuma condenação. Vamos falar disso? Sem condenação, sem culpa. Romanos 8. Vamos chegar à origem disso, é daqui que isso nasceu, então é aqui que isso morre. Maravilhoso. Sem culpa nenhuma adiante. Acabado. Aí